Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre localização das instalações. Nessa aula especificamente, a gente vai falar sobre os métodos de avaliação. As organizações têm à sua disposição os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Os métodos quantitativos, eles podem ser utilizados quando as organizações têm dados sobre o local em que quer se instalar e eles podem ser medidos por valores numéricos, como, por exemplo, o custo de transporte, o valor dos salários, e pode utilizar os métodos qualitativos quando a organização tem dados que não podem ser medidos de forma numérica, mas são avaliados de maneira subjetiva, como qualidade de vida, índice de escolaridade, qualidade de mão de obra. Então, as organizações elas têm à sua disposição os métodos quantitativos e qualitativos, e dependendo do dado que a organização tenha, ela pode utilizar um ou outro ou os métodos complementares. Existem vários métodos para avaliação do local onde a organização pode se instalar, mas a gente vai trabalhar com três métodos especificamente e vamos trabalhar com a hipótese de que a organização pretende localizar apenas uma unidade. A gente vai utilizar o método a gente vai ver o método da ponderação qualitativa, da comparação dos custos fixos e variáveis e do método do centro de gravidade. O primeiro método que a gente vai ver é o método da ponderação qualitativa. O que é esse método? O que ele faz? Vamos supor que uma organização ela tenha duas localidades para se instalar e pretende, através da ponderação qualitativa, escolher essa localidade. Então, ela vai listar vários fatores que são importantes para a escolha da localização. Por exemplo, acesso à água, mão de obra qualificada, transporte urbano. Então, são elementos que para a organização são interessantes. Então, ela vai listar todos esses fatores. Depois de listar todos esses fatores, ela vai estabelecer um peso. Os gestores vão estabelecer um peso para cada um desses fatores. O que é mais importante para a organização? Então, os gestores começam a estabelecer esses pesos. E, além dos pesos, para cada localidade vai existir uma nota. Então, eu estabeleço os pesos como critérios para saber qual que é mais importante, qual que é menos importante. E para cada localidade eu dou uma nota referente àquele fator. Então, no método de ponderação qualitativa, ela vai fazer a multiplicação do peso pela nota, faz o somatório de todos os fatores, e aquela organização que tiver a maior quantidade de pontos vai ser escolhida. Para a gente fixar bem esse conteúdo, aqui tem um exemplo. Uma empresa analisou fatores qualitativos para decidir a melhor localização de uma nova instalação industrial. A empresa definiu os fatores a serem considerados e depois o corpo gerencial atribuiu notas para cada fator, sendo 0 para a pior condição e 10 para a melhor condição. As notas médias de cada fator são apresentadas na tabela. Então, a pergunta é: qual é a melhor localização? Então, a gente tem aqui qualificação de recursos humanos, restrições ambientais, incentivos fiscais, proximidade de fornecedores, proximidade de centros consumidores. Esses são os fatores que a organização acha que são essenciais para a sua localização, para a escolha da sua localização. Aqui estão os pesos de cada fator. Então, para qualificação, peso 4, restrições ambientais, peso 6, incentivos, peso 6, proximidade de fornecedores, peso 8, e o maior peso para a proximidade de centros consumidores. E para cada localização, os gestores deram uma nota. Então, aqui estão a nota de cada localização. Com base nesses dados, a gente vai descobrir qual é a melhor localização. Vamos... Aqui a gente tem os dados da localização X, localização Y e localização D. Então, vamos calcular, certo? Aqui a gente faz a multiplicação do peso pela nota. Então, a gente tem aqui 40, 24, 36, 8 vezes 10, 80, 10 vezes 4, 40. Aqui a gente tem um valor de 220. Mesma coisa para Y, tem aqui 24, 60, 60, 32 e 40. Aqui a gente tem um total de 216. Para a localização Z, a gente faz 24, 36, 36,
48,80. E aqui a gente tem um total de 224. Logo, a localização que vai ser escolhida com base no método de ponderação qualitativa é a localização Z, por ter a maior pontuação das três. O segundo método que a gente vai ver é aquele que compara os custos fixos e os custos variáveis. Para fazer essa comparação, a gente vai precisar de uma estimativa, a organização vai ter que ter uma estimativa de quanto ela vai produzir. E a gente vai trabalhar com ponto de equilíbrio que a gente já conhece. Então, vamos fazer um exemplo desse método de comparação dos custos fixos e custos variáveis. A indústria de bebidas, Sobre o S.A., deseja mudar-se da cidade para o interior do estado de Pernambuco. 3 localidades estão sendo analisadas: Serra Talhada, Floresta e Salgueiro. Espera-se vender 20.000 unidades por ano. O preço de venda do produto, que é o uísque, é R$ 90. Aqui a gente tem os dados dos locais: Serra Talhada, Floresta e Salgueiro. Tem os custos fixos e o custo variável unitário. E a gente precisa responder a 2 perguntas. Qual a melhor localização para a indústria, considerando o lucro esperado? Então, a gente vai fazer o cálculo com base no lucro e fazer essa escolha. E na letra B tem: haveria diferença na escolha caso fosse utilizado o ponto de equilíbrio? Então, a gente vai fazer a análise a partir do ponto de equilíbrio. A gente precisa saber, com base no lucro, qual cidade escolher. Todos esses dados aqui estão no problema. Para achar o lucro, a gente precisa fazer a relação entre receita e custo total. Então, ele diz lá que o uísque é vendido por R$ 90, serão produzidos 20.000 uísques. Logo, a receita é 1.800.000. A receita é a mesma para as 3 localidades. O que vai diferenciar são os custos totais. Então, aqui em Serra Talhada a gente tem 1.400.000. Em Floresta, 800.000 de custo e em Salgueiro, 700.000. Logo, o lucro aqui em Serra Talhada vai ser de R$ 400.000. O lucro de Floresta vai ser 1 milhão de reais. E o lucro de Salgueiro vai ser 1.100.000 reais. Considerando o lucro, a escolha da cidade, a cidade escolhida seria Salgueiro. Agora a gente precisa saber se a gente fizer o cálculo do ponto de equilíbrio, a escolha permanece Salgueiro. Então, fazendo essa continha aqui, a gente tem que em Serra Talhada o ponto de equilíbrio é de 4.616 unidades. Esse mesmo valor vai ser o ponto de equilíbrio de Floresta. E Salgueiro vai dar um valor de 5.334 unidades. Então, considerando o ponto de equilíbrio, a organização pode escolher ou Serra Talhada ou Floresta, já que o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que a organização ela não tem lucro nem prejuízo. Então, aqui, com um ponto de equilíbrio menor, ou seja, com o ponto de equilíbrio onde os produtos, o uísque no caso, eu teria que produzir na organização 4.616 unidades e vender essas 4.616 unidades para não ter lucro e prejuízo. Então, seria um número menor para atingir o lucro mais rápido. Enquanto que em Salgueiro, esse ponto de equilíbrio sendo maior, 5.334, eu teria que fabricar mais uísques para chegar no ponto de equilíbrio. Então, a escolha pode ser Serra Talhada ou Floresta, considerando o ponto de equilíbrio. O terceiro método que a gente vai ver é o método do centro de gravidade. Esse modelo leva em consideração a localização das instalações de mercados existentes, esses mercados tanto de consumidores quanto de fornecedores, ou seja, vai analisar aonde está localizado tanto os fornecedores quanto os consumidores. Vai levar em consideração o volume de bens e serviços movidos entre eles, ou seja, a carga que é movida entre fornecedor, indústria e consumidor.
e entre os centros de distribuição. Então, todo o volume de carga de bens e serviços que for movimentado nessa malha vai ser utilizado como base para esse cálculo. E também o custo de transporte que está associado a essa movimentação. Então, são esses elementos que fazem parte do modelo do centro de gravidade. A gente diz que o centro de gravidade é a localização em que é mínima a distância total ponderada entre a localização procurada e as outras instalações. Vejam que a gente vai fazer uma relação entre a localização que a gente quer e as outras instalações ou mercados, entre os fornecedores e entre os consumidores. A distância é medida em termos de volume de carga, quanta carga é transportada entre esses mercados, e o ponto de contato. Os passos para estruturar o modelo do centro de gravidade são dois. Primeiro, para cada instalação ou mercado será assinalada uma ordenada vertical e uma ordenada horizontal. O centro de gravidade da localização procurada terá duas coordenadas, então a gente vai ter que achar dois pontos específicos, uma coordenada x e uma coordenada y. A pergunta é, como é que a gente vai achar esses dois pontos? Então, a gente vai utilizar essa fórmula mágica de Gx e Gy, que leva em consideração a coordenada horizontal, no caso de Gx, e no caso de Gy, a coordenada vertical, o custo de transporte da direção da instalação ao mercado e o volume transportado. Veja que o modelo ele leva em consideração os pontos de contato, custo de transporte e o volume transportado, como eu tinha falado anteriormente. Para a gente fixar o conteúdo do centro de gravidade, aqui tem um exemplo. Uma empresa está procurando um novo local para sua filial, onde possa reduzir os custos de transporte. Considerando seus fornecedores, a gente tem aqui dos fornecedores FA e FB, e o mercado consumidor MA. Então, são os pontos de contato. Achamos o fornecedor A, B e o mercado A. As quantidades que são transportadas entre eles, 350, 400, 500, achamos a quantidade, e o custo desse transporte, 4, 3 e 3. Aqui a gente tem as coordenadas, ó. FA tem a coordenada horizontal, que é a coordenada x, 250, e a vertical, 150. FB, coordenada x, 150, y, 200. MA, coordenada x, 200, y, 250. Vamos calcular? Aqui, para a gente achar qual é a coordenada x e y, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar pelo FA. Quantidade vezes o custo, vezes a coordenada horizontal, que é x. Então, a gente vai fazer 350 vezes 4 vezes 250. Mais, agora vamos para o FB. 400 vezes 3 vezes 150. Mais MA, 500 vezes 3 vezes 200. Isso tudo vai ser dividido pela quantidade vezes o custo. Então, a gente vai ter 350 vezes 4, mais 400 vezes 3, mais 500 vezes 3. Isso vai me dar 202,4. Essa é a nossa coordenada x. A mesma coisa a gente vai fazer para a coordenada y. Só que a gente vai pegar esse valorzinho aqui da coordenada vertical, certo? Então, vamos fazer 350 vezes 4, que é o custo, vezes 150. Mais 400 vezes 3 vezes 200. Mais 500 vezes 3 vezes 250. Aqui a gente vai repetir, porque é a multiplicação da quantidade e o custo, que é o mesmo. E aqui a gente tem o valor de x de 201,2. Então, a localização
dessa filial vai ser 202,4 na coordenada x e 201,2 na coordenada y. Para ficar mais fácil a visualização de qual ponto a gente achou, a filial vai ficar localizada aqui, ó. Eu tenho o fornecedor A, tenho o fornecedor B, tenho o mercado, né, de consumidor A. Então, ó, aqui estão as coordenadas horizontais e verticais desses pontos, e a minha filial estaria localizada aqui, com base nas coordenadas que eu achei, a partir da fórmula utilizada. Com isso, a gente fecha o nosso assunto sobre localização das instalações e vocês vão se divertir com a lista de exercícios. Até a próxima aula!